Bom dia a todos, e a paz do Senhor Jesus. Vamos estar iniciando a nossa escola bíblica dominical online, para a glória de Deus. Vamos estar fazendo uma oração para que Deus possa estar abençoando as nossas vidas nesta manhã, no nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos concedido, por mais esta oportunidade de estarmos juntos, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, e com a oportunidade de meditarmos um pouco mais na palavra do Senhor. Derrama sobre nós a unção que nos ensinará todas as coisas, e que todos venham sair edificados pela Tua palavra. É o que te pedimos e o fazemos, em o nome do Senhor Jesus. Amados, no nosso primeiro encontro, nós estamos falando sobre Mateus capítulo 10. Estamos em um estudo expositivo dentro dessa passagem. O capítulo 10 de Mateus inicia dizendo que chamou os seus discípulos e deu-lhes poder. Isso foi o nosso primeiro encontro. Essa passagem nos mostra o Senhor Jesus, então, escolhendo os seus discípulos, mostrando que os líderes são escolhidos por Deus. E se são escolhidos por Deus, o ministério não advém de linhagem sanguínea, não existe, portanto, esse nepotismo eclesiástico, e se somos escolhidos por Deus, o ministério não pode ser comprado. E quando o texto diz que deu-lhes poder, isso nos mostra que os líderes são capacitados por Deus. Liderança na igreja não está distrita à sabedoria humana. Um líder não obrigatoriamente tem que ter formação acadêmica, ele tem que ser capacitado pelo Senhor. E uma vez capacitado por Deus, ele tem autoridade espiritual. É o que vai balizar o ministério de um homem e de uma mulher. É a autoridade espiritual. Porque os nossos conflitos, as nossas batalhas não são terrenas, não são humanas. Uma vez que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, então nós temos que ter autoridade espiritual para combatermos esses problemas espirituais. Domingo passado, o nosso segundo encontro, então nós vimos o Senhor Jesus chamando os apóstolos de dois em dois, e por todo o Evangelho, todas as vezes que ele mandava os seus apóstolos, os seus discípulos fazerem algo, estavam no mínimo de dois. Quando ele chama os 70, foi a mesma coisa. Vimos por todo o Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, mantendo esse padrão bíblico de fazer a obra de Deus no mínimo de dois em dois, e vimos a importância desse princípio. Porque no meio de duas pessoas, o Senhor Jesus diz que onde tiverem dois ou três reunidos, ali estarei no seu meio. Nós vimos a importância também para a vida de oração, uma vez que dois concordarem na terra, será concordado no céu. E vimos a importância também na questão de comprovar aquilo que estamos falando, uma vez que o apóstolo diz que qualquer acusação contra um presbítero tem que ser no mínimo de duas testemunhas. Vimos também que serve como defesa contra acusações, porque o testemunho de duas pessoas é válido, e vimos também por causa da importância da exortação mútua, uma vez que a Bíblia diz que exortai-vos uns aos outros. Hoje, no nosso terceiro encontro, então nós vamos ver a partir do versículo 7, onde o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: e indo pregar e dizendo, é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Quando o Senhor Jesus diz, e indo pregar e dizendo, a Bíblia nesse momento está nos dizendo, nos mostrando, que o líder deve ensinar o Evangelho. Isso é uma função singular e comum de todas as lideranças. Não importa se você é pastor, não importa se você é presbítero, se você é evangelista, se você é professor de escola bíblica dominical, se você faz parte da adoração da igreja, o líder tem que ensinar o Evangelho. Ensinar o Evangelho, não estou falando que você tem que estar na frente de uma igreja, com o microfone na mão, usando uma roupa social, não. Você tem que ensinar o Evangelho, mostrar às pessoas as doutrinas bíblicas, ensinar às pessoas o que está escrito na palavra de Deus. Todo e qualquer líder, ele tem esta função de ensinar. Ah, mas eu quero ser líder, eu sou líder e não gosto de ensinar. Não existe isso. Isso faz parte do seu ministério. Vem junto com o pacote. Quando o Senhor Jesus ensina aos seus, ele então manda
que eles preguem, que eles ensinem a sua palavra. E os discípulos, quando receberam esta mensagem do Senhor Jesus, eles a cumpriram. Diz o texto de Lucas 9, versículo 6, por exemplo: e saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. Quando os 12 receberam esse chamado do Senhor, o que eles fizeram? Eles percorreram todas as aldeias de Israel, pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. Eles não ficaram em dois pensamentos, não conchearam entre dois pensamentos. Eu vou pregar hoje, não vou pregar amanhã, eu vou ver se dá tempo de eu pregar. Não, eles percorreram as aldeias, eles saíram anunciando, eles foram de encontro às multidões para pregar, ensinar o Evangelho de Cristo. Isso é a função de cada um de nós. Todos nós, líderes, que ocupamos uma função eclesiástica, temos que ensinar o Evangelho. Pregar a palavra de Deus é obrigação de todo crente, principalmente do líder, principalmente da liderança da Igreja de Cristo. O evangelista Marcos também registra, ele diz: e saindo eles, pregavam que se arrependessem. Então, mais uma vez, agora um outro evangelista, ele também nos mostra que os 12 anunciaram, pregaram. Por quê? Foi ordem do Senhor Jesus. E indo pregar e dizendo. Se o Senhor mandou, ordenou, cabe a nós como igreja obedecermos a tua palavra. Principalmente nós, líderes, aqueles que foram escolhidos por Deus, levantados por Deus. Tem pessoas que acham que ser líder é status. Não, é chamado. E essa chamada, ela traz responsabilidades. E uma delas é pregar, ensinar o Evangelho do Senhor. Por que os discípulos tinham que sair pregando a palavra de Deus? Jesus não mandou eles saírem ensinando a teologia da época. Jesus não mandou eles saírem e ensinar o pensamento de Gamaliel, de Hilel. O Senhor Jesus não mandou que eles saíssem e ensinassem a filosofia grega ou a filosofia romana, os pensamentos de Cícero. Não. Jesus mandou eles pregarem a palavra de Deus. Mandou eles ensinarem o Evangelho do Senhor. Por que nós, como igreja, temos que nos preocupar com isso? Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É por isso que temos que ensinar a palavra de Deus. Hoje em dia tem pessoas que fazem com que um culto gire em torno não da palavra de Deus, mas de ensinamentos humanos. Líderes que querem ensinar princípios filosóficos, líderes que querem ensinar princípios da psicologia, líderes que querem ensinar, pregar até mesmo em cima de letras de músicas ou de hinos. Não. O líder tem que ensinar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder, o poder está na palavra de Deus. O texto aqui diz que a palavra de Deus ela é viva. É completamente diferente de todas as ciências humanas. Por exemplo, existe uma ciência humana que está relacionada com a convivência em sociedade, que é o direito. O direito ele não é vivo, porque quando a sociedade muda, o direito muda com ela. Se formos pegar o direito brasileiro há uns 50 anos atrás, ele era de uma forma. Hoje, muitas áreas desse mesmo direito mudou, porque ele mudou de acordo com a mudança social. Alguns anos atrás, a prática de adultério, socialmente falando, ainda era crime. Hoje, deixou de ser. Essa parte do direito, então, morreu, porque ele mudou com a mudança social. Mas a palavra de Deus não, ela é viva. Por isso nós temos que ensinar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não muda com as mudanças sociais. As mudanças sociais, elas não modificam a palavra de Deus.
Quando o Senhor Jesus ensinou a palavra de Deus, ele estava ensinando algo que era vivo. No primeiro século a igreja ensinava a mesma palavra. No segundo século a palavra era a mesma. Hoje a palavra de Deus continua sendo a mesma, ela é viva. Ela não morre, ela não muda. Ela não se transforma junto com as transformações sociais, muito pelo contrário. É a sociedade que muda pela palavra de Deus. A Bíblia não vai se adequar à realidade do homem. É a realidade do homem que vai se adequar à verdade da palavra de Deus. Por isso nós temos que ensinar essa palavra viva, que vai transformar o homem, que vai transformar a mulher, que vai transformar as famílias, que vai transformar a sociedade. Se tentarmos ensinar ciências humanas, isso não vai mudar a vida de ninguém, muito pelo contrário. São as ciências humanas que mudam de acordo com as mudanças sociais. Mas a palavra de Deus não, ela é viva. Por isso, o Senhor Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque é uma verdade viva que transforma a vida do homem. O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Colosso, aos Colossenses, ele adverte aquela igreja da seguinte maneira: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. O que Paulo exorta aqui à igreja? Que eles iriam alcançar o prêmio da salvação, na questão de entrar na eternidade junto com Cristo, se eles permanecessem no Evangelho. Eles não poderiam arredar um pé do Evangelho. Eles não poderiam viver de uma forma diferente do Evangelho. Eles não poderiam adequar o Evangelho às suas realidades, não. Mas eram eles, a igreja de Colosso, os colossenses que tinham que permanecer no Evangelho. É eles que tinham que adequar suas vidas de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva, e é essa palavra que ensinamos, e é essa palavra que permaneceremos ensinando para a glória de Deus. Além de ser viva, a palavra em hebreu diz que a palavra de Deus é eficaz. O porquê que somente a palavra de Deus é eficaz? Eficaz é que tem virtude ou poder de produzir, sem carecer de outro auxílio, determinado efeito. Se tem algo que é capaz de produzir um efeito, sem auxílio de mais nada, é algo, dizemos que isso é eficaz. Se você está, por exemplo, doente, e o médico te passa um remédio, diz assim, ó, esse remédio você vai tomar, porque ele vai curar. Se esse remédio, sem auxílio de nenhuma outra coisa, curar tal enfermidade, dizemos que esse remédio é eficaz. E a palavra de Deus, ela é eficaz. Ela é eficaz para transformar a vida do homem. Ela é eficaz para produzir aquilo que ela diz que produz. O profeta Isaías diz: assim será a minha palavra que sair da minha boca, Deus dizendo através dele. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. É a eficácia da palavra de Deus. Ela sempre vai produzir aquilo que foi determinado para ela produzir. Nossas lutas são espirituais, então somente a palavra de Deus pode produzir efeito no mundo espiritual. Não lutamos contra a carne nem contra o sangue. A Bíblia, a palavra de Deus, então vai produzir eficazmente na sua vida, nas questões espirituais. E é somente a palavra de Deus. A psicologia não tem eficácia no mundo espiritual. A filosofia não tem eficácia no mundo espiritual. A medicina secular não tem eficácia no mundo espiritual. Somente a palavra de Deus é viva e também eficaz. Por isso nós temos que sair e pregar a palavra do Senhor. O apóstolo São Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, a sua segunda carta, ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Então a Bíblia é eficaz para o quê? Para ensinar. Nós temos que ensinar essa palavra.
porque ela é a verdade e ela vai libertar. Ela também é proveitosa para repreender. Só podemos repreender as pessoas através da palavra de Deus, porque o objetivo da palavra de Deus é levar o homem ao conhecimento de Deus e levá-lo ao caminho para o céu. E nós só podemos repreender então as pessoas mediante essa palavra, quando a vida delas estiverem em desacordo com a palavra de Deus. Não podemos repreender ninguém no que diz respeito à vida espiritual, utilizando leis humanas, utilizando ciências sociais, utilizando pensamentos iluministas, não. Repreendemos as pessoas mediante a palavra de Deus, porque ela é divinamente inspirada e ela é proveitosa para corrigir. O que é corrigir? É fazer com que a pessoa volte para o caminho certo. Nós só podemos fazer isso como? Mediante a palavra, porque ela é a bússola, ela é o caminho que vai mostrar às pessoas como chegar ao céu, como chegar até a presença gloriosa do nosso Deus. E ela é proveitosa para instruir em justiça, porque a verdadeira justiça vem da palavra de Deus, não da justiça humana. Porque muitas vezes algo que o olho humano é justo, não é justo aos olhos de Deus. A própria palavra de Deus diz que a justiça do homem é como trapo de imundícia aos olhos do Senhor. Então nós só podemos instruir alguém na verdadeira justiça instruindo-o de acordo com a palavra de Deus, mostrando a ele os princípios bíblicos, as morais bíblicas, os mandamentos bíblicos. Assim a pessoa vai estar sendo instruída em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a boa obra também, ela só pode ser feita de acordo com a palavra de Deus. Se queremos ensinar as pessoas a fazerem boas obras, temos que ensiná-las de acordo com a palavra, mostrar a ela o que é uma boa obra dentro da palavra de Deus, não dentro do conceito humano. A palavra de Deus é eficaz, ela vai produzir efeito. Então ela vai produzir ensino, repreensão, correção, instrução em justiça e instrução para toda boa obra. Então ensinamos o Evangelho porque ele tem poder. Ele tem poder. E também ensinamos a palavra de Deus porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, diz o apóstolo Paulo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro nós vimos então que temos que ensinar a palavra porque ela é viva e ela é eficaz. E agora nós entendemos dentro dessa passagem que ensinamos a palavra de Deus porque o Evangelho é o poder de Deus para salvação. A salvação só vem mediante o Evangelho de Cristo. As pessoas só vão entrar na arca da salvação quando elas obedecerem os princípios do Evangelho. Ninguém vai ser salvo por ensinamentos do homem. Ninguém vai ser salvo por ensinamentos humanos. Por mais que a gente faça leitura de livros religiosos, a salvação não está nesses livros religiosos. A salvação está na Bíblia Sagrada. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A salvação vem de Deus em Cristo, mas o instrumento é o Evangelho. O instrumento que Deus utiliza para mostrar ao homem o caminho da salvação é o Evangelho. A Bíblia diz a história de um homem chamado Cornélio. Cornélio servia a Deus, Cornélio orava, Cornélio jejuava e Cornélio dava esmola. Todos que olhavam para Cornélio diziam: esse homem é um homem que está trilhando os caminhos de Deus, ele vai ser salvo. Mas até aquele momento ele ainda não tinha recebido a salvação de Deus. Ele era um escolhido do Senhor, Deus iria salvá-lo em Cristo Jesus. Mas qual foi o instrumento que Deus usou? Foi o Evangelho. Um anjo veio, conversou com Cornélio e diz: chame a Pedro, e Pedro vai te mostrar. Ou seja, Pedro vai te ensinar o caminho da salvação. Pedro vai te ensinar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação.
E Pedro foi, ensinou a Cornélio o Evangelho, e após receber o Evangelho, ele, Cornélio, sua casa e amigos íntimos foram salvos em Cristo Jesus. Então, se queremos levar salvação ao mundo, temos então que levar o Evangelho de Cristo. Porque sem o Evangelho, as pessoas não vão alcançar a salvação em Deus. Porque o Evangelho é o instrumento que Deus usa para trazer a salvação em Cristo para as pessoas. E o terceiro motivo pelo qual devemos ensinar a palavra de Deus é porque diz o Salmo 119, versículo 5: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando Adão pecou, ele trouxe trevas para a humanidade. E a partir de então, todos os descendentes de Adão nasceram assim, em trevas, em pecado. Diz o apóstolo Paulo que antes de estarmos em Cristo, em Efésios, nós éramos filhos da desobediência. Nós não sabíamos aonde estávamos indo. Estávamos em escuridão. E só tem algo que vem trazer luz para as nossas vidas. Essa luz vem mediante a palavra de Deus. É por isso que o apóstolo ele diz em 2 Coríntios que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Quem não tem o Evangelho, ele está cego, está em trevas, em escuridão. Mas quando o Evangelho vem, a glória do Evangelho de Cristo vem, a pessoa é iluminada. Ele enxerga a luz, porque a palavra de Deus é essa lâmpada para o seu pé, a luz para o seu caminho. Quando você recebe o Evangelho, você ouve o Evangelho, o caminho ele é iluminado e você consegue enxergar por onde você está andando e vai chegar ao destino que Deus quer que você chegue. Se queremos tirar as pessoas de trevas, das trevas, temos que pregar o Evangelho. Não à toa diz Mateus, no capítulo 4, que quando Jesus chegou em Zebulon, diz que raiou a luz para aquele povo. Para o povo que estava em trevas, raiou a luz. Por quê? Jesus chegou ali ensinando a palavra. Ele chegou ali como a luz do mundo e trazendo o Evangelho, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Se queremos tirar as pessoas das trevas, das drogas, da prostituição, da idolatria, da criminalidade, só tem uma forma, através da palavra, do Evangelho de Cristo. Então nós temos que pregar, ensinar para a glória de Deus. E indo, pregai dizendo. E os discípulos cumpriram isso. Vem a pergunta, então, já que temos que pregar o Evangelho, pregar a palavra, onde devemos pregar? Tem algum lugar específico onde devemos pregar e outros não? Podemos pregar somente na igreja? Podemos pregar apenas na praça? Eu posso pregar o Evangelho na escola onde eu estudo? Na faculdade onde eu ensino, ou onde eu estudo também? Eu posso pregar a palavra de Deus aonde eu trabalho? Onde devemos pregar? Primeiramente, temos que entender que temos que pregar em todas as nações. Não existe um povo exclusivo para receber o Evangelho. Todas as nações têm que ouvir a palavra de Deus. Não podemos ter aquele sentimento que estava em Jonas, que não queria pregar para Nínive, porque ele não queria que os ninivitas se arrependessem e crescem em Deus. Não. Temos que pregar para todas as nações. Temos que pregar para os europeus, para as nações da África, para os orientais, na América do Norte, na América do Sul. Todas as nações têm que ouvir o Evangelho de Cristo. Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então nós temos que fazer discípulos de todas as nações. Temos que fazer discípulos no Brasil, na Argentina, na Venezuela, no México, no Canadá, na Índia,
em toda a Europa, no Japão, na Venezuela, todas as nações. Temos que fazer discípulos. E como a gente faz discípulo? Ensinando-os. Ensinando-os o quê? A guardar todas as coisas que o Senhor Jesus nos mandou. Então nós temos que pregar em todas as nações, para todos os povos. Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, dentro dessas duas passagens, nós entendemos que devemos pregar para todos os povos, para todo o mundo, para toda criatura. Todos têm que ouvir o evangelho de Cristo. Além de pregar em todas as nações, nós também devemos pregar nas casas. Porque às vezes a gente entende, tem que pregar para as nações, e a gente acha que essa pregação tem que ser uma pregação para multidões. Eu vou ir numa praça, vou anunciar, vai reunir umas 10 mil pessoas, eu vou pregar o evangelho. Nós vamos ir num estádio, vai levar ali 100 mil pessoas, e eu vou pregar o evangelho. Isso é válido, isso funciona. Houve grandes pregadores de multidões na história da igreja. Mas o evangelho não pode nem deve ser pregado apenas dessa forma. Ele deve também ser pregado nas casas, de casa em casa. Atos 5,42 diz, e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Pedro, na sua primeira pregação, 3 mil almas se converteram. Na segunda, no templo, quase 5 mil. Só que a igreja primitiva não pregava apenas para multidões, não. Diz o texto que eles pregavam nos templos e nas casas. Há momentos que temos que sair de casa em casa para ensinar o evangelho. Porque tem pessoas que nunca vão se reunir no meio da multidão. E essas pessoas vão ficar sem ouvir o evangelho? Não hipótese alguma. Temos que levar o evangelho também até elas. Nós devemos fazer essas reuniões domésticas, reuniões dentro das casas, e ali anunciar a Cristo, anunciar e ensinar a palavra de Deus. Atos 20:20, quando o apóstolo Paulo estava se despedindo dos anciãos de Éfeso, ele diz: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. O texto aqui é muito claro. O apóstolo Paulo diz aos anciãos de Éfeso o seguinte: vocês são testemunhas minhas, que eu preguei o evangelho de Cristo publicamente, ou seja, em locais públicos, em teatros, em templos, em praças públicas, mas também ensinei pelas casas. Ele ia na casa dos irmãos e pregava. Ele marcava cultos nos lares. Amanhã vamos ter um culto aqui, e o dono da casa chamava os vizinhos, os parentes, como aconteceu no caso do próprio Cornélio, quando Pedro pregou lá. E nas casas, a igreja primitiva também ensinava o evangelho de Cristo. Hoje tem igrejas, tem denominações que criam barreiras quanto a essa questão de ensinar a palavra de Deus nas casas, de ensinar o evangelho nos lares. Tem igrejas, tem denominações que acham que é errado. Muito pelo contrário. É a Bíblia que nos orienta, que devemos pregar também a palavra de Deus dentro dos lares. Então temos que pregar em todas as nações, temos que pregar pelas casas. Mas quando eu devo pregar? A todo tempo. O apóstolo Paulo, ele orientou Timóteo da seguinte maneira: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Então não tem um tempo certo, uma hora exata, oficial de pregar o evangelho. Não. O evangelho tem que ser pregado a todo tempo. Paulo diz a Timóteo: insta a tempo e fora de tempo. Ô Timóteo, quando você tiver tempo, estiver tranquilo, não tiver nenhuma tarefa, prega a palavra. Mas quando você estiver atarefado, pregue da mesma forma. Não importa o que você esteja fazendo, sempre teremos uma oportunidade de pregar o evangelho de Cristo. Então você está na sua escola, pregue a palavra. Não é que você vai deixar de estudar, nem interromper o professor na hora que está lecionando a matéria e pregar o evangelho. Não é isso. Durante o recreio, durante os intervalos da aula, você sempre tem a oportunidade de falar de Cristo.
no trabalho onde você está trabalhando, não é que você vai deixar de trabalhar para pregar, você tem que trabalhar. Mas no momento de folga, no momento do almoço, alguém está ali conversando sobre futebol, sobre programação da televisão, entra com o assunto da palavra de Deus e prega o Evangelho de Cristo também para os seus amigos de trabalho. Então nós temos que pregar todo o tempo, em está tempo e fora de tempo. Estamos vivendo uma geração que não está tendo tempo para pregar a palavra. Estamos buscando tantas coisas, nosso dia está atarefado com tantas coisas, menos com a pregação do Evangelho. Estamos numa geração que está tendo tempo para ficar no computador, para ficar fazendo cursos, para estar fazendo atividades físicas, mas não está tendo tempo de pregar o Evangelho, de compartilhar as boas novas. Então nós temos que ser líderes verdadeiros, que pregam a palavra de Deus, em estar tempo e fora de tempo. E não podemos deixar nada impedir. Atos capítulo 6, houve um problema na igreja, que as viúvas gregas não estavam recebendo a comida cotidiana. E essa reclamação chegou até os apóstolos. Aí os apóstolos disseram o seguinte: vocês vão escolher 7 homens, cheios do Espírito Santo, de fé, de boa reputação, e eles vão resolver esse problema, porque nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Note que era um problema que deveria ser solucionado. Os apóstolos não deixaram de resolver o problema, só que eles delegaram para outros resolver esse problema, para que esse problema não impedisse eles de pregarem a palavra de Deus. Então nós não podemos deixar nada nos impedir de pregar o Evangelho. E às vezes nós colocamos coisas para impedir a pregação. Não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. Eu sei, temos muitas tarefas lícitas de fazermos, que temos que fazer sim, mas essas atividades não podem nos impedir de pregar a palavra, de anunciar o Evangelho de Cristo. Então temos que pregar para todas as nações, temos que pregar nas casas, temos que pregar em estar tempo e fora de tempo. Mas o que devemos pregar? Temos que pregar todas as verdades do Evangelho. Não podemos pregar só porções do Evangelho. Tem pessoas que até pregam o Evangelho, mas pregam assuntos que eles gostam. Eu gosto mais de pregar sobre isso. Eu gosto mais de pregar sobre aquilo. Não é sobre gosto. Temos que pregar todo o Evangelho. Não podemos escolher porções da palavra de Deus que nos agradam. Não. Eu tenho que pregar todas as verdades do Evangelho de Cristo. O apóstolo já nos alertou sobre isso, que nos últimos dias surgiriam pessoas que escolheriam sobre si mesmos líderes, queriam falar coisas que iriam lhes agradar. E isso só acontece porque existem líderes que se sujeitam a isso, a pregar coisas que vai agradar as pessoas. Eu prego coisa bíblica, mas coisas que o povo quer ouvir. Mas nós não temos que escolher, temos que pregar toda a verdade do Evangelho. Se as pessoas gostem ou não, porque o apóstolo me orienta que nos últimos dias, quando ouvirem a sã doutrina, seria como que ter comichões no ouvido. Então nós temos que pregar a sã doutrina, as pessoas gostando ou não, querendo ou não. Temos que pregar todas as verdades do Evangelho. O apóstolo lhe diz assim aos anciãos de Éfeso, quando estava despedindo deles, o apóstolo Paulo: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então aqueles anciãos, aqueles presbíteros, não poderiam acusar Paulo de nada, muito menos dele ter sido desleal com eles, de não anunciar toda a palavra de Deus. Paulo estava lavando as mãos, dizia: não, eu preguei todo o conselho de Deus, não deixei de pregar nenhuma doutrina, vocês querendo ou não, gostando ou não, eu anunciava, porque ele dizia: eu não escolhia o que eu iria pregar, eu tinha que pregar todo o Evangelho, toda a palavra do Senhor.
A verdade central é Cristo. Temos que pregar todo o Evangelho, mas a verdade central é Cristo. Isso não podemos esquecer jamais. Ele é a coluna. Todas as doutrinas bíblicas convergem para Cristo. Ele é a pedra angular, a pedra de esquina, diz o Evangelho. Não podemos tirá-lo do Evangelho. Não existe Evangelho sem Cristo. O Evangelho é a pessoa de Cristo. É o ensinamento sobre Cristo. Então ele é a verdade central. Não tem como você ensinar o Evangelho sem falar principalmente sobre Cristo. Não é falar apenas de Cristo, é falar principalmente dele. Ele é a verdade central. Todos os nossos ensinamentos, os nossos sermões, têm que girar em torno da pessoa de Jesus, porque ele é a verdade central. 1 Coríntios 2,2, o apóstolo Paulo diz: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Note, Paulo escreveu isso à igreja de Corinto. Ele escreveu 2 cartas para aquela igreja. Tem muitas doutrinas nessas 2 cartas, só que ele resume todas as suas doutrinas como? Que ele ensinou a Cristo e a esse crucificado, porque tudo que ele ensinava girava em torno da pessoa de Jesus. Todas essas doutrinas convergiam para Jesus, porque ele é a verdade central. Infelizmente, eu sei que em algumas igrejas, em alguns locais, tem alguns líderes que ensinam tantas coisas, menos sobre Jesus. Ensinam quantos bois tinha Abraão, quantos gados tinha Jacó, mas não ensina nada sobre Jesus. Nós temos que ensinar Cristo para a glória de Deus. A pregação de Pedro. Em Atos capítulo 2, Pedro ele faz o primeiro sermão público da igreja de Cristo. Ele diz: homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus fez Senhor e Cristo. Então note que nesse sermão de Pedro, o sermão dele girava em torno de Jesus. A verdade central desse sermão foi Cristo. Por isso quase 3.000 almas se converteram, porque Pedro ensinava a Cristo. A sua mensagem, a sua pregação, o seu ensinamento tinha uma base central, uma verdade central, que era a pessoa do Senhor Jesus, porque Deus o fez Senhor e Cristo. O segundo sermão de Pedro, agora diante do Sinédrio, ele diz: mas vós negastes o santo e o justo, e mataste o príncipe da vida, a qual Deus o ressuscitou dentre os mortos. Agora o segundo sermão, aqui não é diante do Sinédrio, estava no templo. No segundo sermão, novamente, ele traz uma verdade central, que é Jesus. Ele fala que Jesus é o santo, é o justo, é o príncipe da vida, que ele foi ressuscitado dentre os mortos. E aqui quase 5.000 almas se converteram. Então os 2 sermões que a Bíblia nos mostra aqui, primeiramente Pedro pregando, a verdade central é Jesus. O seu terceiro sermão, agora diante do Sinédrio, Atos 4:2, diz: doendo-se muito que se ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. Então aqui o Sinédrio reconheceu que Pedro e João, eles ensinavam as pessoas a ressurreição dos mortos em Jesus. Então as 3 primeiras referências de pregação do apóstolo Pedro, todas as 3 nos mostram que havia uma verdade central, que ele ensinava sobre Jesus. E ele então diz assim, novamente: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. No quarto sermão do apóstolo Pedro, novamente havia uma verdade central, que era Jesus. O que você tem ensinado? Qual é a verdade central da sua pregação, do seu ensinamento? É Cristo? Se não for, faça uma reflexão. Volte aos princípios do Evangelho.
E deixe Jesus ser o centro da sua pregação, o centro do seu ensinamento. Porque o líder tem que ensinar a palavra de Deus a todas as nações, nas casas, insta-tempo e fora de tempo, mas ensinar uma verdade central, que é a pessoa de Jesus. Além de Pedro, os apóstolos também pregavam Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus. Não apenas Pedro, mas todos os apóstolos. Eles ensinavam e anunciavam nos templos e nas casas quem? A Jesus. E eles se preocupavam com isso, de ensinar sobre Cristo, de pregar sobre Cristo. Filipe foi um dos 7, ele desceu até Samaria. Olha o que diz o texto. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então, quando Filipe chega ali, o que ele ensinava? Ele não ensinava filosofia, não ensinava psicologia, não ensinava pensamentos dos doutores da época, não. Ele pregava a Cristo. Ele anunciava a Cristo. 8,35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Havia um etíope ali que estava lendo o livro do profeta Isaías. Não estava entendendo nada. Então ele perguntou a Filipe: de quem está falando o profeta? De si mesmo ou de um outro? Filipe, então, a partir dessa escritura, anunciou a Jesus. Note que ele pegou uma passagem do Antigo Testamento, explicou para o eunuco e dali anunciou a Jesus. As doutrinas bíblicas são como rios que vão se convergir no mar que é Cristo. Então todas as doutrinas, todos os ensinamentos têm que direcionar a pessoa de Jesus. E é isso que Filipe fez. E é isso que a igreja primitiva fazia. E é isso que nós devemos fazer. Quando pregamos, temos que descansar em Deus. E quando pregamos a Cristo, temos que entender e crer que nesse momento, Deus vai conceder fé às pessoas. O que acontece hoje às vezes é isso: as pessoas deixam de ensinar a Cristo e ensinam coisas que o mundo quer ouvir, achando que isso vai produzir fé no coração das pessoas. Lê do engano, porque a Bíblia diz que Deus é quem concede a fé às pessoas. Então eu vou pregar a Cristo, crendo que Deus vai conceder fé e as pessoas crerão. Romanos 10,17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então eu não tenho que mudar o Evangelho, mudar a palavra, achando que assim vai ser mais atrativo às pessoas. Não. Isso não vai produzir fé. O que vai produzir fé é a palavra de Deus, porque Deus vai conceder fé às pessoas. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Descanse nessa verdade, líder. Apenas anuncie a Cristo, porque o dom da fé as pessoas receberão quando Deus assim concedê-las. Então nós temos que descansar em Deus e anunciar o seu Evangelho. Há um exemplo bíblico lindo de uma certa mulher chamada Lídia, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que o Paulo dizia. Paulo estava pregando ali na beira do rio. Então Deus concedeu fé a Lídia, abriu o seu coração para que ela ficasse atenta ao que Paulo pregasse. Então pregue a Cristo, ensine a Cristo, porque as suas verdadeiras ovelhas ouvirão a sua voz e crerão para a glória de Deus. Existe uma outra verdade do Evangelho. Cristo é a principal. Uma outra verdade é o arrependimento. Lucas 24, 47 diz: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Jesus mandou pregar em todas as nações. E pregar o que? Lucas diz: o arrependimento. Então temos que ensinar Cristo e temos que ensinar o arrependimento. Temos que pregar sobre o arrependimento. Temos que mostrar às pessoas que elas têm que se arrepender dos seus pecados. Que elas têm que se arrepender
do modo de vida que elas estão levando, que desagrada a Deus. Eu sei que às vezes uma mensagem sobre arrependimento não vai trazer muita simpatia das pessoas, mas é algo bíblico que temos que fazer. Temos que anunciar. Vemos em João Batista, o precursor de Jesus, diz o texto, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo ao reino dos céus. João Batista, ele anunciava, pregava, ensinava o arrependimento. E Jesus disse que ele foi o maior homem nascido de mulher. O que ele pregava? O arrependimento. E ele dizia: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, o arrependimento não é algo apenas teórico, ele tem que ser prático, ele é demonstrado, ele tem que ser frutificado. É isso que temos que ensinar e temos que pregar. Jesus, diz o texto, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A pregação de Jesus também era sobre arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos. Hoje em dia as pessoas se preocupam tanto com sucesso financeiro, sucesso empresarial, sucesso no seu trabalho, sucesso na família. As pessoas falam tanto sobre 3 passos para o sucesso, 5 passos para a bênção. Temos que pregar sobre o arrependimento. Temos que anunciar o arrependimento. Os discípulos, diz o texto, e saindo eles, pregavam que se arrependessem. O apóstolo Paulo diz que não há um justo sequer. O apóstolo diz que as pessoas nascem mortas nos seus pecados e delitos. Então, as pessoas têm que se arrepender. E como elas vão se arrepender se nós não ensinarmos sobre o arrependimento? Se nós não mostrarmos a elas que elas precisam de arrepender dos seus pecados? Então, a nossa pregação também tem que tocar nesse assunto do arrependimento. Lembra do apóstolo Pedro? Ele ensinava a verdade central que é Cristo, mas ele também falou sobre o arrependimento. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados. As pessoas então perguntaram: o que faremos, irmãos? A resposta de Pedro: arrependei-vos. Eles queriam ser salvos, eles queriam entrar para o mundo da igreja. Qual foi a mensagem de Pedro? Arrependei-vos. É isso que temos que falar, é isso que temos que ensinar. Na sua segunda mensagem ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Quase 5.000 almas se converteram nessa segunda pregação. Por quê? Porque Pedro disse a verdade a eles: arrependei-vos. Cada um vivia da sua maneira, cada um vivia de forma que estava em desacordo com a palavra. Pedro então os alertou, os exortou: arrependei-vos, mudem de vida. E eles creram e se arrependeram. Ele diz no capítulo 8 para Simão Mago, que quis comprar o dom de Deus. Ele diz: arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Então, quando aquele homem quis comprar o dom de Deus, Pedro então disse a ele: arrependa-te. O arrependimento era uma verdade que era ensinada pelo apóstolo diariamente, porque é uma verdade do Evangelho. E da mesma forma que quando ensinamos sobre Cristo, temos que descansar crendo que Deus concede fé, nós vamos ensinar sobre o arrependimento, crendo que Deus também vai conceder o arrependimento, porque o arrependimento também é um dom de Deus. O arrependimento não é algo produzido pelo homem, é algo que vem do Senhor. Atos 11:18 diz: e ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. O que nos mostra a igreja entender que o arrependimento Deus concedeu também para os gentios. Então ensine sobre o arrependimento, que às vezes as pessoas falam: não vou falar sobre arrependimento porque é algo duro, as pessoas não vão receber essa mensagem. Os que são de Deus vão ouvir a palavra de Deus.
Quando falarmos sobre arrependimento, Deus vai conceder o arrependimento e as pessoas se arrependerão. Ele vai tirar das pessoas, o que, como diz o profeta Ezequiel, o coração de pedra, e vai conceder-lhes um novo coração, um coração de carne. 2 Timóteo, o apóstolo diz assim: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento para conhecer a verdade. Então Paulo disse a Timóteo: tem pessoas que vão resistir ao Evangelho, mas não precisa brigar, não precisa irar, continue ensinando com mansidão a eles. Porventura Deus pode conceder o arrependimento para eles conhecer a verdade. Então cabe a nós ensinarmos o arrependimento, crendo que Deus vai conceder quando Ele assim o desejar. Uma outra verdade do Evangelho é sobre o reino dos céus. O Senhor Jesus, em Mateus 10:7, é o texto base, ele diz: e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. É sobre isso que temos que falar também, sobre o reino dos céus. Hoje em dia, alguns líderes querem falar só sobre a terra, só sobre o reino terreno, só sobre o ouro e a prata daqui. Mas temos que ensinar sobre o reino dos céus, que existe um céu. A humanidade vive como se não existisse uma eternidade, como se não existisse um céu. E muitas vezes isso se dá porque a igreja se calou, não ensina mais sobre o céu, não se prega mais sobre o reino dos céus. E isso é uma verdade do Evangelho. Nós temos e devemos que pregar sobre o reino dos céus. O mesmo texto de João Batista, quando ele diz sobre o arrependimento, ele fala sobre o reino dos céus, e dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus está próximo, Jesus está à porta, Ele está chegando para buscar a sua noiva. O Senhor Jesus, então, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O próprio Senhor, o próprio Mestre, falava sobre o reino dos céus. Por que nós, como líderes, não vamos falar? Por que você, como líder, não tem pregado sobre o reino dos céus? A pregação dos 70. Jesus diz, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mais uma vez, aqui o Senhor estava mandando que se pregasse sobre o reino dos céus. Sabei com tudo isso, que já o reino de Deus é chegado a vós. Então os 70 receberam essa incumbência e cumpriram, pregando. Só que temos que ensinar as pessoas sobre o reino dos céus. E uma das verdades sobre o reino dos céus é mostrar às pessoas que o reino dos céus não é aqui. João 18:36, Jesus diz, respondendo Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. O reino dos céus não é aqui. O reino dos céus não consiste em dinheiro, em sucesso, em glamour, em glória humana. Porque o reino dos céus não é deste mundo. Jesus quem disse, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus discípulos iriam brigar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas ele foi entregue aos judeus porque o reino dele não é aqui. Então, quando a gente ensina sobre o reino dos céus, não estamos falando de conquistas terrenas, mas sobre a eternidade. Vivemos aqui nessa terra muito pouco tempo, 70 anos no máximo. Alguns poucos passam disso, mas existe uma eternidade. E essa eternidade, nós devemos passar ao lado de Deus, em Cristo Jesus. Só vamos entrar os portais celestiais crendo em Cristo e nos arrependendo dos pecados. Por isso a verdade central é Cristo. Por isso devemos pregar o arrependimento, para que as pessoas venham entrar para o reino dos céus. Devemos falar sobre o reino dos céus, ensinar sobre o reino dos céus, ensinar as pessoas
Por isso o profeta diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Por isso o apóstolo diz que o Espírito e a noiva diz: vem, ora vem, Senhor Jesus, Maranata. É o reino dos céus que está chegando. Estamos nesse momento de pandemia, o mundo está em aflição, pessoas morrendo, mas existe uma eternidade. A morte do corpo não é a morte da alma. Onde você passará a eternidade? Com Cristo ou longe dele? Então nós, como líderes, temos que ensinar esta palavra. Essa é a verdade que eu quero compartilhar com os irmãos nesse dia de hoje, e dizendo ele, pregar. Então nós temos que pregar em todas as nações, nas casas, temos que pregar insta-tempo e fora de tempo, e temos que pregar Cristo como verdade central. Temos que pregar sobre o arrependimento e temos que pregar sobre o reino dos céus. Que Deus em Cristo possa te abençoar, em o nome do Senhor. Até a próxima.